Então, a matemática ela é a base das exatas. Precisa estudar. Por que as exatas é importante? Vamos começar pelo Enem. Na prova do Enem, a prova do Enem tem 180 questões. Destas 180 questões, 45 são de matemática. Matemática, então, tem 25% da prova. Então, 25% das questões do Enem é matemática. Agora, vamos pensar comigo. Você, aluno querido, adora estudar história. Adora história, não gosta de matemática. A prova de história está ali dentro da prova de humanas. Então, vai ter o quê? 5, 6 questões de história? Talvez 15 questões? Não tem problema. Ainda assim, é bem menos do que teria a prova de matemática. Então, vocês precisam estudar bastante matemática, porque a maior parte das questões vai ser desta área. Então, é uma área que vocês não podem deixar de lado, porque é uma área que vocês vão ter muitas questões para fazerem. Ah, Clara, mas não, que eu sei que eu tenho muita questão para fazer, mas eu também sei que eu preciso encontrar as questões que eu tenho facilidade, encontrar as questões que eu vou fazer com agilidade, né, que eu vou fazer de forma mais rápida. Sim, tem mesmo. Mas isso não significa fazer todas as de história, de geografia, as de filosofia, fazer todas as outras questões, pega até a biologia ali no meio e não fazer as questões de matemática. Olha só, o Pinheiro até mandou aqui, além de ter 45, é a que mais valoriza a nota. Exato, precisa saber matemática para ir fazer a prova do Enem. E aí não precisa se preocupar, gente, não é a matemática que tem o cálculo, né, cai as derivadas, as integrais, que vai cair lá na prova do INE. A prova do Enem, ela sim tem muitas questões, ela sim é uma prova extensa, tem os seus textos lá no meio do caminho, mas o nível de dificuldade, o conteúdo que cai, não é um conteúdo de derivada integral, é um conteúdo mais básico. E aí, primeira estratégia que vocês têm que fazer, especialmente no estudo da matemática, e aí vai impactar nas demais exatas. Então, quem está anotando, caderno e caneta na mão, primeira coisa, não ignore o módulo de matemática básica. Vou falar mais uma vez. Não ignore o módulo de matemática básica. Isso vai influenciar muito na química e na física. Na química e na física, a matemática ela é uma ferramenta. Então, a gente utiliza muito a matemática como uma ferramenta para fazer as questões. Ai, química é só regra de 3. Não gosto dessa frase, mas tem sim as suas regras de 3. E regra de 3 está lá no módulo de matemática básica. Não ignore quantos foram os depoimentos que postaram no YouTube, que foi postado no Instagram, das pessoas, dos alunos aprovados falando. A matemática básica foi o que me salvou. Matemática não é fácil por ser básica. Não é porque ela é básica, assim, não vou fazer, porque se ela é básica, eu já sei. Não necessariamente. Regra de 3 é fácil e fazer aquela inversa, né? Que é a regra de 3 inversamente proporcional. Tá tranquilo para você fazer essa regra de 3? Não ignore este módulo, pessoal. Vocês precisam passar por ele, tanto na física quanto na química, porque vai ser muito importante. E, lógico, vai ser muito importante à medida que vocês forem caminhando nos módulos de matemática. Então, se você abandonou, voltou agora por obrigação, não vai voltar no módulo 5. Se você não viu nada, não adianta lá no módulo 5. Você vai voltar no módulo de matemática básica, ok? Anotado que vocês não vão pular esse módulo de forma alguma. Esse módulo é muito importante. Vocês têm aí disponível, inclusive, o módulo de matemática básica novo, com aulas que foram regravadas. Então, usufruam, ok? Mas, claro, se eu fizer o módulo de matemática básica e começar a errar, aí acabou para mim. Eu vou entrar numa crise de desespero, uma ansiedade, porque se nem o básico eu estou conseguindo fazer, vocês têm que começar a fazer, é lá. É lá que erra. Gente, o que todo professor fala? Sala de aula, virtual ou não, é o momento de errar. Não vai errar no dia da prova. Aí realmente não vai errar.
mas é na sala de aula que vocês vão errar sim. Então não tem problema, já falei aqui com vocês, não é porque é básico, porque é fácil, é difícil. Sim, para quem tem uma base de colégio mais prejudicada, vai ser mais difícil ainda, e isso não tem problema. Ele está ali para nivelar vocês, para colocar todos vocês no mesmo pé e vocês conseguirem prosseguir ao longo dos módulos. Falei do Enem, mas não só de Enem se vive o mundo, né? Nós temos o IME, nós temos o ITA, nós temos o SpaceX e nós temos AFA no que tange aí os vestibulares militares. E aí existem duas questões na Exatas. A primeira questão da Exatas é: o peso das provas de Exatas é diferente. Então você que está vendo, você se estiver aqui que for fazer um desses vestibulares militares, no IME a matemática tem peso 3, a física e a química tem peso 2,5. Já é um peso maior. O ITA, o peso é o mesmo, mas é a prova da segunda fase. Então, você tem ali todas as disciplinas de Exatas, mais a prova de inglês na sua segunda fase. Prova de inglês que não vai entrar, né, para quem já fez a leitura do edital, não entra na pontuação final, mas está ali para você. Pessoal do ITA tem que dominar Exatas assim, ó, da palma da mão. Então, se você também é o pessoal do ITA que falou, não, esqueci totalmente. Normalmente, matemática e física vocês não esquecem, né? Porque nunca vi gostar tanto de física. Agora, a química abandonada por vocês. Entendeu? Se a química fosse cantar uma música por vocês, seria essa, entendeu? Abandonada por vocês. Então, é o momento de voltar na química, sim, fazer as provas anteriores, nada de ficar catando prova de matemática e física das provas anteriores, esquecendo a química como se ela não existisse, coitada, sofrida. Tem que estudar as três. Eu sei que a gente gosta, a gente não, né? Vocês gostam mais da matemática e da física, mas a química tá lá e é importante do mesmo jeito. Então, pessoal aí que vai fazer a segunda fase especial com Exatas, nada de menosprezar uma exata em detrimento da outra. Fazer as três, estudar as três bonitinho. Pessoal da SpaceX, a matemática e a física têm peso diferente. A matemática é peso 2, a física é peso 1,5. A química não tem um peso diferente, o peso é 1, mas matemática e física já sabem. Peso maior, precisa ir bem, precisa ter domínio. No caso da AFA, a prova, né? Quem sou eu para falar, mas a prova que não tem química, né? O que dizer de uma prova que não tem química, mas a AFA, todas as disciplinas vão ter o mesmo peso, mas lembrando que a matemática vai impactar na sua prova de física. Então, vocês precisam ter o domínio para que vocês se desempenhem bem em duas provas. Pessoal da turma média aí que vai fazer a FUVEST, vai fazer a Unicamp, vocês precisam estar atentos na carreira que vão escolher. Por quê? As provas sim têm peso, então uma prova tem um peso diferente da outra, mas este peso vai depender aí da trajetória da carreira que vocês escolherem. Então, quem já está certo do que vai seguir, qual vai ser a carreira, qual vai ser o campus, fique atento nesta parte do edital para você ver na sua carreira qual é o peso das disciplinas, tá? Cada uma aí, todas têm peso, mas cada carreira tem um peso diferente. Então, são disciplinas, gente, que pesam. Ou elas vão pesar literalmente, com um peso diferente, ou elas vão pesar porque elas vão impactar nas demais. Igual a matemática. Além de ter um peso diferente, impacta na física e na química. Se só a matemática tivesse um peso diferente, a física e a química fosse peso 1, por exemplo, não tem problema. Da mesma forma, vocês teriam que estudar matemática, química e física, e a matemática ainda mais, que além do peso, ela ainda vai impactar nessas duas matérias. Então, a matemática ela é a base das exatas. Precisa estudar.